Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fábio Gaia, sou advogado, atuo na área trabalhista, civil e previdenciária. Hoje daremos seguimento à aula anterior, que estamos tratando sobre o contrato individual de trabalho. E hoje irei trazer para vocês as principais características do contrato individual de trabalho. Na última aula eu comentei com vocês, para vocês estudarem até, o artigo 2º e o 3º da CLT, que a partir desses artigos, principalmente sobre o caput de cada um, que iremos trazer essas características para o contrato de trabalho. Irei ler só o caput de cada um, pontuando aqui o que eu acredito ser importante para vocês. Se vocês quiserem grifar também, eu acho muito importante, porque são artigos que você tem que dominar, ok? Vamos lá. Primeiro, o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Esqueci até de comentar com vocês que esse primeiro artigo, o artigo 2º, ele vai tratar do empregador. E o artigo 3º irá tratar do empregado. Aqui nós verificamos nesse primeiro artigo que fala que considera-se empregador a empresa. Porém, nós não podemos esquecer, como eu comentei na primeira aula, no conceito, também que o empregador pode ser uma pessoa física, que é o caso dos domésticos, né? Mas dando seguimento aqui, eu irei voltar a pontuar aqui as partes mais importantes, mas eu irei ler aqui já o artigo 3º para vocês também. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. A parte mais importante do emprego, né? O salário no final do mês. Isso são as características do empregado. Porém, eu irei aqui pontuar 5 características que você precisa saber para, que, se preenchidas, será caracterizado o contrato de trabalho. A primeira que eu irei trazer para vocês é a característica onerosidade. O que isso quer dizer? Tanto no artigo 3º, tanto no artigo 2º, fala sobre isso. Por exemplo, para vocês entenderem, o empregado ele vai prestar seu serviço, porém, em contraprestação, ele receberá o salário. E aqui no artigo 2º fala que a empresa assalaria e o empregado recebe salário. Então, é a primeira característica do contrato de trabalho. Segunda característica, pessoalidade. Pessoalidade, aqui fala sobre a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador. Para vocês entenderem o que quer dizer a pessoalidade. Por exemplo, eu fui contratado numa empresa. Será que se eu estiver indisposto, eu posso, ou indisposto, ou não quiser trabalhar, eu posso mandar outra pessoa em meu lugar? Não, né, gente? Eu não posso enviar uma outra pessoa, vou enviar meu irmão no meu lugar. Não existe isso. E o que isso quer dizer? Que somente eu irei prestar o serviço para a empresa. Pessoalidade. Então, isso é uma característica importante também do contrato de trabalho. Se eu fui contratado, somente eu posso prestar serviço.
ok? Terceira característica, não eventualidade, ou também conhecida como continuidade na prestação de serviço. O que isso quer dizer? Eu acho que né, o próprio nome já diz, né? Não eventualidade. Se eu for uma vez prestar um serviço numa empresa, ou uma, duas vezes, eu serei empregado? Não, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa e quebrou o vidro da empresa com a chuva forte e eu tive que chamar um vidraceiro. Ele, em 2, 3 dias, ele arrumou a vidraça que quebrou. Ele será considerado um empregado? Não, né? Por quê? Porque não houve uma continuidade. Foi somente de forma eventual que ele compareceu para prestar o serviço. Então, essa é uma relação de prestação de serviço e não relação de emprego. Ok? Então, essa é uma terceira característica também muito importante para o contrato de trabalho. A quarta é subordinação. Subordinação quer dizer que eu, por exemplo, como empregado, eu não posso chegar na empresa e fazer o que eu quiser. O que eu bem entender, eu vou fazer na empresa. Não. Primeiro, eu tenho que seguir as regras da empresa e também tenho que seguir as ordens diretas do meu supervisor. E isso você encontra também tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º. No artigo 2º aqui, você encontra na parte final, que é o seguinte, que fala o seguinte: dirige a prestação pessoal de serviço à empresa e o empregado, sob a dependência deste. Então quer dizer que tem regras e ordem direta a ser seguida pelo empregado. E até mesmo se ele não seguir as regras e a ordem direta do seu supervisor, pode dar uma justa causa. Não vamos adentrar nesse tema ainda, porque é um tema de extinção de contratos de trabalho, né? Vamos tratar sobre esse tema um pouco mais para frente, mas é algo importante a ser comentado. E por fim, a quinta característica do contrato de trabalho é a alteridade. A alteridade, o que seria isso? A alteridade é uma palavra não tão comum, eu acho, né? E significa o seguinte, que os riscos da atividade econômica sempre será da empresa, do empregador. O empregado, ele não assume nenhum risco da atividade econômica da empresa. Exemplo, se a empresa entra em falência, ou se a empresa não cumpre algum contrato, o empregado terá que se responsabilizar por isso? Ele assume a responsabilidade? Não, né? E até mesmo numa eventual falência, o empregado faz jus a todos os seus direitos. Então, se acabar a empresa, o empregado deverá receber todos os seus direitos de uma rescisão contratual, ok? Mas é isso. No próximo bloco eu irei tratar com vocês sobre os elementos do contrato de trabalho. Espero que esse vídeo seja um vídeo bom para vocês, que vocês consigam absorver aqui o conhecimento. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários abaixo, ou também se você tem alguma sugestão ou até mesmo uma crítica, vocês podem deixar aqui também, ok? Um ótimo dia para vocês, até a próxima!